Segunda Guerra Mundial. A humanidade sempre conviveu com grandes guerras. Os motivos são os mais diversos: a luta por territórios, movimentos separatistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais, divergências políticas, entre outros. Os números da Segunda Guerra Mundial dão uma ideia aterrorizante causada pelo homem. Diante das estatísticas, foi entre 80 e 50 milhões de mortos, aproximadamente 6 milhões de judeus executados pelo regime nazista, o chamado Holocausto. Envolveu mais de 30 países, durou 6 anos e um dia, de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Entre os principais motivos que levaram a esse acontecimento estavam as intenções de aplicação de projetos de caráter expansionista de países como Alemanha, Itália e Japão. Tais nações desejavam alcançar a condição de potências hemogênicas e acreditavam que a forma para se conseguir tal feito era através da conquista de novos territórios. A partir dessa ideologia, os países citados promoveram invasões a outros territórios, com a intenção de anexá-los aos seus respectivos domínios. A Alemanha se apoderou de países próximos, como a Áustria e a Tchecoslováquia em 1938. Em 1939, foi a vez da Itália, que conquistou a Albânia. O Japão invadiu diversos territórios na região do Pacífico. A consolidação da guerra aconteceu somente em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Com esse ato, imediatamente, Inglaterra e França saíram em defesa do país invadido, declarando guerra à Alemanha. Mais tarde, em 1941, a então União Soviética ingressou também no conflito pelo fato de ter sido invadida pelo exército alemão. Ainda no mesmo ano, os Estados Unidos entraram no conflito após receber um ataque aéreo japonês em sua base naval Pearl Harbor. O conflito ocorreu envolvendo dois grupos de países denominados Eixo e Aliados. O Eixo era composto por Alemanha, Itália e Japão. Os aliados eram compostos pela França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Após muitos confrontos envolvendo os países do Eixo e aliados, que teve a duração de anos, a guerra deu sinal de que iria terminar, pelo fato da rendição da Itália no ano de 1953. 2 anos mais tarde, a Alemanha e Japão não suportaram e se renderam também, consolidando a derrota do grupo do Eixo. O Japão se rendeu após ter sido atingido por 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki. Ascendendo ao poder em 1933, Hitler começou a militarizar a Alemanha, afrontando abertamente as imposições feitas pela França e pela Inglaterra no Tratado de Versalhes. A Itália de Mussolini também nutria fortes ressentimentos em relação à Inglaterra e à França, pois participara da Primeira Guerra ao lado desses países e não obtivera as compensações territoriais que lhe foram prometidas. O Japão, por sua vez, industrializava-se rapidamente e ambicionava ampliar seus mercados e áreas de influência no continente asiático. Desafiando a ordem internacional vigente na década de 1930, o Japão, a Itália e a Alemanha adotaram uma política declaradamente imperialista. No início do século XX, o Japão era uma potência industrial, a única de toda a Ásia, e tinha deixado de ser vítima do imperialismo para tornar-se, ele próprio, um país imperialista. Em 1931, o Japão ocupou a Manchúria, província chinesa rica em minérios e solos férteis.
A Liga das Nações, que era controlada pela Inglaterra e pela França, nada fez para socorrer a China. Em 1937, o Japão atacou e ocupou outra parte do território chinês. Em outubro de 1935, a Itália de Mussolini afirmou seu imperialismo, invadindo a região onde hoje é a Etiópia, no nordeste da África. Diante disso, a Liga das Nações, orientada pela Inglaterra, proibiu os países membros de fazer comércio com a Itália. Essa proibição, porém, não afetou a economia italiana, porque nações fortes como os Estados Unidos e a Alemanha, que não faziam parte da Liga, continuaram a vender aos italianos matérias-primas essenciais como petróleo e carvão. A conquista da Etiópia pela Itália se consumou em 1936. Com isso, ficava provado que a Liga das Nações era incapaz de assegurar a paz mundial. No início da Segunda Guerra, os nazistas adotaram a Guerra Relâmpago e entre 9 de abril e 14 de junho de 1940 invadiram e conquistaram 5 países: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Após a ocupação nazista, a França foi dividida. Uma parte ao norte ficou sob domínio direto da Alemanha. A outra, ao sul, foi entregue a um militar francês, que concordou em colaborar com os nazistas. Após a ocupação da França, os nazistas miraram a Inglaterra e iniciaram bombardeios aéreos aos portos e cidades do país, inclusive Londres. Liderados por Winston Churchill, os ingleses resistiram aos bombardeios aéreos sobre Londres. A aviação inglesa RAF enfrentou a aviação alemã, a Luftwaffe, na Batalha da Inglaterra de 1940. Nessa batalha, a perícia dos pilotos britânicos e a liderança de Churchill detiveram os nazistas e os forçaram a adiar a invasão da Grã-Bretanha. Quando a tentativa de conquistar a Inglaterra falhou, os nazistas voltaram-se para o leste, visando agora a União Soviética. Interessado nas riquezas soviéticas, petróleo, minérios e cereais, e devotando ódio ao comunismo, Hitler traiu o pacto de não agressão firmado com Stalin e ordenou a invasão da União Soviética em junho de 1941. Em apenas 20 dias, os nazistas avançaram 750 quilômetros em território soviético e foram deixando atrás de si centenas de milhares de cadáveres. Acuados, os soviéticos recuavam, mas antes destruíam tudo que pudesse ser útil ao adversário: fábricas, hospitais, plantações. Era a tática da terra arrasada, que consistia em ceder espaço para ganhar tempo. Os nazistas então avançaram sobre a cidade de Stalingrado, onde travaram com os soviéticos a maior batalha terrestre da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Durante essa batalha, a temperatura de 40 graus abaixo de zero e a disposição da luta do povo soviético deram a vitória à União Soviética. Estava quebrado assim o mito da invencibilidade nazista. Depois da vitória de Stalingrado, os soviéticos passaram ao ataque e obrigaram os nazistas a marchar de volta para a Alemanha. Durante a marcha, os soviéticos foram tomando dos nazistas os países ocupados por eles: Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Enquanto a guerra prosseguia no Oriente, o Japão e os Estados Unidos disputavam entre si territórios e áreas de influência, o que tornou inevitável o choque entre eles.
Em 7 de dezembro de 1951, o governo japonês desfechou um ataque surpresa à base militar de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo boa parte de sua poderosa frota. Os Estados Unidos reagiram declarando guerra ao Japão. Em 1952, o Brasil aliou-se aos Estados Unidos e, após ter vários navios afundados pelos alemães, declarou guerra ao eixo. A partir de 1953, o exército soviético começou a marchar em direção a Berlim, capital da Alemanha, abrindo a primeira frente de luta dos aliados contra o eixo. No Pacífico, os Estados Unidos, que já tinha vencido o Japão na Batalha de Midway, assumiam a frente ofensiva na guerra. Então, uma parte das tropas anglo-americanas partiu para a contraofensiva na Ásia e a outra foi para o norte da África, onde, depois de muitos combates, conseguiu libertar a região da ocupação nazista. Estabelecidos no norte da África, os aliados reassumiram o controle do Mediterrâneo e puderam então abrir uma segunda frente de luta contra o eixo. Saindo do norte da África, desembarcaram na ilha da Sicília e partiram para a libertação da Itália. Conforme as forças anglo-americanas avançavam, os próprios fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini e assinaram um acordo de paz com os aliados. Mussolini, porém, não se deu por vencido e, com a ajuda dos alemães, organizou um governo fascista no norte do país. Esse governo, porém, durou pouco. Os próprios italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma e, em abril de 1945, venceram os fascistas no norte da Itália. Mussolini e sua companheira foram capturados e mortos pela resistência popular italiana. Após a libertação da capital da Itália, em 4 de junho de 1954, os aliados abriram a terceira frente de luta contra os nazistas, desembarcando na Normândia, no noroeste da França. O dia escolhido para desembarque, 6 de junho de 1944, foi chamado de Dia D, em código para que os alemães não pudessem identificar a data das transmissões por rádio. Os alemães foram pegos de surpresa e o avanço anglo-americano tornou-se irresistível. Em agosto de 1944, os aliados libertaram Paris das mãos dos nazistas. A seguir, marcharam em direção a Berlim, que passou a ser bombardeada por anglo-americanos de um lado e soviéticos de outro. Combatendo em várias frentes, o Terceiro Reich estava com os dias contados. Hitler exigiu então que todos os alemães entrassem na luta. Idosos, mulheres e crianças receberam armas para lutar até a morte. Mas foi em vão. Em 30 de abril de 1955, diante da derrota iminente, Hitler e Eva Braun, com quem ele havia se casado 4 dias antes, suicidaram-se. E em 8 de maio de 1955, os alemães assinavam sua rendição incondicional. Era o fim da guerra na Europa. No Extremo Oriente, entretanto, o Japão continuava resistindo ao avanço dos Estados Unidos das mais variadas formas. Uma delas assombrou o mundo. Seus pilotos suicidas, os kamikazes, atiravam-se sobre os navios estadunidenses em aviões carregados de explosivos, com o objetivo de apressar a rendição japonesa e demonstrar ao mundo o seu enorme poder bélico. Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. A primeira em Hiroshima em 6 de agosto de 1955 e a segunda em Nagasaki, 9 de agosto de 1955. O Brasil passou a participar do conflito
a partir de 1942. Na época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do Brasil na guerra. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. O Brasil enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FIB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, FAB. Essa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.